Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. Você que está estudando para virar professor de matemática ou tem curiosidade de matemática, alguma dúvida, já deve ter visto que a gente tem uma série que trata de alguns porquês na matemática. E hoje a gente vai tentar explicar para vocês então por que raiz de A mais raiz de B é diferente de raiz de A mais B. Vou começar com a seguinte observação. Se o A ou B for zero, então esta identidade é verdadeira, ok? Então quando a gente escreve por que isso é diferente, a gente diz de modo geral por que isso é diferente, ok? Então, por exemplo, se o A é zero, é claro que a raiz quadrada de zero é zero, ok? Então de modo que 0 mais B é a raiz de B, que isso por sua vez é a raiz de B mais zero, ok? Então, quando a gente está se referindo a isso, a gente se refere de maneira geral por que isso não é verdade, ok? A gente poderia dar um exemplo na matemática, basta você achar onde um furo, ok? Então assim, eu vou só começar com um exemplo simples. Não é porque você achou um exemplo onde vale que é verdade sempre, ok? Então, por exemplo, se o A é 1 e o B é 1, o que acontece? A raiz de 1 é 1, ok? Se essa identidade fosse verdade, então o que você está me dizendo é o seguinte, que a raiz de 1 mais 1 seria a raiz de 1 mais a raiz de 1, ou seja, a raiz de 2 seria 1 mais 1, que é 2. E aí você precisa recordar o que é a definição de raiz quadrada, né? O que é a raiz quadrada de A? É um número positivo x que satisfaz a seguinte relação, tal que x ao quadrado seja A. Então o que estaria me dizendo? Que 2 ao quadrado é 2, e isso obviamente é falso, né? Porque 2 ao quadrado é 4, tá bom? Então, com um exemplo aqui, a gente já quebra a possibilidade dessa igualdade. Agora eu quero tentar escrever assim, o que aconteceria se a gente pulasse direto desse caso aqui, olha só. Se o A é 0 ou o B é 0, a gente viu que a igualdade é verdade, ok? Então o que a gente pode fazer é o seguinte, supor que o A e o B não são números zeros, ok? Não são zeros. Então, será que ainda assim existiria algum número, pelo menos um número A e um número B, que essa relação ainda seria verdade? A raiz de A mais a raiz de B ser a raiz de A mais B? Será que existiria algum com essa propriedade? Então, supor que ele seja diferente de zero e, mais ainda, que a raiz de A mais B coincida com a raiz de A mais a raiz de B, ok? Se isso acontece, galerinha, então o que a gente pode fazer é o seguinte, vamos elevar os dois lados aqui ao quadrado. Se a gente eleva raiz quadrada de A mais B ao quadrado, e aqui a gente está tomando cuidado de supor que A e B são coisas positivas, então a gente fica com A mais B. Como é que você desenvolve uma soma ao quadrado? É o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Então a gente fica com A mais B é igual raiz quadrada de A ao quadrado é A, 2A raiz de B, mais B. Então, A mata A, B mata B, a gente fica com 2 raiz de AB é zero. Então isso significa que a raiz de AB é zero. E a raiz de um número é zero se o produto for zero, né? No caso, se o número for zero. E isso aqui acontece se e somente se ou A é zero ou B é zero. Então, olha só. O que eu queria dizer para vocês era o seguinte. A gente viu aqui em cima, se um desses números for zero, esta igualdade pode acontecer, o que na verdade ela acontece. Aqui a gente viu um exemplo onde eles não são zeros, e isso aqui não pode acontecer, ok? Isso aqui é um baita de um absurdo. Mas, aí a pergunta que ainda ficou é, será que existiriam números A e B diferentes de zero, onde a raiz de A mais B seria a raiz de A mais a raiz de B? E o que a gente viu aqui é o seguinte, se isso acontecesse, então a gente ia chegar à conclusão que esses números deveriam ser o zero. E isso não pode acontecer, né? Porque a gente está supondo que o A e o B são diferentes de zero. Okay? Então, quando você está aí resolvendo seu exercício, aparece
a soma de raízes, cuidado, galera, não transforme essa soma de raízes na raiz da soma, ok? Isso em geral é falso, ok? Então, espero que esse vídeo tenha esclarecido. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e nós voltaremos em breve com mais curiosidades matemáticas para vocês, ok? Abraços, até logo, tchau!